Retornamos, caríssimos, aqui para a nossa aula, né? A segunda parte aí para a gente poder fazer a revisão aí da nossa aula. Mas antes, eu quero que tu acompanhe qual é a proposta da nossa atividade de hoje, do nosso momento Exercite-se. Então dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só o que tem. No nosso momento de hoje, Exercite-se mais, mais e mais, nós temos aí a proposta para que você execute, né? O exercício da rosca direta, tá? Você pode utilizar uma garrafinha PET, uma garrafinha aí com água, tá? Para executar esse movimento de estender e aproximar aí o teu músculo. Como que tu vai fazer isso? Se tu tiver duas garrafinhas, tu pode executar o movimento ao mesmo tempo. Vem aqui comigo que eu quero falar contigo. Então, tu vai poder, se tu tiver duas garrafinhas, tu vai executar o movimento de alongar e de aproximar. Prof, quantas vezes? 15 vezes. Fez o movimento, só que tu conta um quando tu faz completo. Tu vai e tu volta, tu conta um. Tu vai, tu volta, tu conta dois. Então, fiz esse movimento aqui. Se tu tiver só uma garrafinha, tu vai fazer 15 de um lado e depois tu vai fazer 15 do outro, tá? E aí, depois tu relaxa uns 30 segundinhos e executa mais uma vez. A segunda proposta de atividade que eu tenho para você é esse outro movimento. Vou pedir para o meu diretor abrir a imagem. Tá? O diretor vai abrir aqui a imagem e eu vou demonstrar para ti. O que tu vai fazer? Tu vai afastar aí a tua perna, tá? Uma da outra e vai aproximar o teu joelho da perna de trás no chão, ó. Vai fazer isso aqui. Curvado, nem pensar, ajeita a tua postura, tá? Então aproxima e volta. Aproxima do chão e volta. Aproxima do chão e volta, tá? Então vai fazer esse afundinho aí com uma perna, depois faz com a outra. E aí depois tu me conta como é que foi aí a execução do movimento, como é que tu sentiu esse movimento. Então faz aí essas 15 repetições, tá? Prof, eu não aguentei 15 não, posso fazer com 12? Pode fazer com 12 sem problema. Registra e me manda que eu quero acompanhar, ok? E aí eu vou pedir agora para o meu diretor deixar aqui a imagem só do cenário, que eu vou passar aqui o slide para a gente ver qual foi a nossa revisão de aula. Obrigada, meu diretor. Meu diretor, ele é maravilhoso. Nós temos aqui diretores de estúdios maravilhosos. Inclusive, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Chega mais perto aqui comigo que eu tenho um negócio sério para contar para vocês. O meu diretor, ele mesmo que está aproximando agora, me chamou, falou que eu estava fofinha. Me chamou de Nubank. Você acredita num negócio desse? Só porque eu tô de roxo, gente? Não acredito não. Prof, é divertido aí, né? É maravilhoso. A gente se diverte aqui todo dia na produção, na execução dessas aulas para vocês. Por isso que eu peço o registro, viu, gente? Porque a gente aprende muito com vocês, aprende muito com os colegas e é satisfatório que a gente tem o retorno, tá bom? Então faz aí e me manda que eu quero ver, ok? E aí bora ver o que a gente viu na aula. Olha o slide. Então nós estamos na aula de número 11.2, tá? E na aula de 11.2, nós falamos aí sobre atividade física e os seus efeitos no músculo. Nós falamos da estrutura, da função anatômica do músculo, das propriedades funcionais, das adaptações musculares, como hiperplasia, hipertrofia. Nós entendemos e conhecemos aí os tipos e características dessas fibras musculares. Nós também falamos aí do tipo 1, que ela é de contração lenta. Nós falamos do tipo 2, que é uma contração mais rápida, certo? E nós também falamos aí do tipo, né, dos tipos de ação muscular concêntrica, excêntrica e isométrica, tá? Reforçando aqui essa tabelinha para você ver os tipos, tá? De fibras e as características delas, tá? Falamos nessa ação muscular também aí do tamanho, né, dessas fibras. Quando eu tenho ela em repouso e quando eu tenho ela aí de forma isométrica, eu tenho um comprimento semelhante, porém na isométrica eu tenho uma concentração de força aqui, né? Então no meio aqui eu tenho uma força sendo exigida, tá? Quando eu tenho aí na concêntrica, o movimento aí concentrado, eu tenho essa minha força também concentrada aqui no músculo,
porém, só que eu tenho agora um encurtamento. Perceba que o tamanho dessa fibra é diferente dessa anterior aqui, ó. Tá vendo? Pois é. E aí, quando eu tenho um relaxamento, eu tenho um alongamento aí dessa minha fibra, eu também tenho uma força sendo trabalhada aqui, só que de uma maneira diferente e de forma excêntrica. E aí, eu tenho esse recrutamento dessas fibras e essa geração de força de formas diferenciadas. Vi também aí sobre essas adaptações fisiológicas, né, com relação ao tamanho dessas células e com relação ao número dessas células. Ao tamanho eu chamo de hipertrofia, elas vão aumentar o seu volume, o seu tamanho, e hiperplasia ela vai aumentar o seu número, tá? Essas fibras musculares. E aí agora eu venho aqui contigo novamente para a gente poder rodar essa vinheta, tá? Rodar essa vinheta para a gente fazer a correção aí dos exercícios. Então, tô te esperando. Bora lá! Bora ver como é que ficou aí a correção dos nossos exercícios? Então, dá uma olhada nesse slide aqui. Olha só o que a gente tem nessa nossa aula de hoje. Lê comigo aí essa primeira questão. Olha só o que diz essa primeira questão. Fala aí sobre, né, considerando as fibras do tipo 1, que são recrutadas de forma predominantemente em desempenho de endurance. Olha lá, tem uma dica de milhões aí para você, de endurance, tá? Pode-se apontar como exemplo de exercício ou de esporte que recruta fibras do tipo 1. Pode-se apontar como exemplo de exercício ou de esporte que recruta aí fibras do tipo 1. Será que é o futebol na letra A? Será que é a letra B, o levantamento de peso? Será que é a letra C, corrida de 100 metros? Ou ainda será que é o handball ou a maratona? Dei uma dica para você ali de milhões ali logo no trecho lá na tarja verde que a gente falou do desempenho de endurance, né? Então, claro, se eu estou falando de fibra do tipo 1 e eu estou falando de endurance, claro que eu teria aí como exemplo a maratona. Só pode ser aí a letra E, perfeito? Essa foi fichinha, né, gente? Foi tranquilo, foi maravilhoso, certo? Maravilhoso. Temos agora a segunda questão. Lê comigo aí a questão de número 2. Olha lá. Quando o músculo contrai, ocorre o encurtamento das fibras musculares, certo? E quando o músculo relaxa, ocorre o alongamento dessas fibras musculares. Então, nós temos o encurtamento e nós temos agora o alongamento. O que a Prof. Iris quer? A Prof. Iris quer que você, desse modo, assinale a opção que apresenta os tipos de fase em que passa esse músculo. Lembra aí, você está falando de alongamento e de encurtamento do músculo. Então, bora ver qual é a resposta. As possíveis respostas. Letra A diz que a fase é de contração e eu tenho um repouso, eu tenho também uma fase de relaxamento e tenho isometria. Na letra B, eu tenho uma fase de concentramento e uma fase de relaxamento e alongamento. Na letra C, eu tenho uma fase de contração, que é o encurtamento, eu tenho uma outra fase de relaxamento, que é o alongamento, certo? Na letra D, eu já chamo essa fase de sistema glicolítico e chamo a segunda fase de capacidade anaeróbia, tá? Que não tem aí a utilização do oxigênio. E na letra E, eu tenho uma fase de contração que é rápida e depois uma fase de fibras brancas, tá? Então, dentre essas respostas aí, qual é a resposta correta? A, B, C, D ou E? 5 segundos para tu me responder aí. 5, 4, 3, 2, 1. Claro, né, gente? Só podia ser a letra C, que a gente está falando de uma fase de contração, onde o meu músculo aproxima, ele encurta, e eu tenho uma fase de relaxamento, onde esse meu músculo alonga, ele relaxa, né, ele descansa para realizar o movimento novamente, certo? Maravilha! Vamos para a questão de número 3. E a questão de número 3 fala o seguinte:
sobre as propriedades funcionais do músculo esquelético, que a gente já sabe por quê, que é esse nome, a alegação de que o músculo tem capacidade de voltar ao seu comprimento de repouso. Ficou na dúvida, né? Mas tá bem fácil aqui também. Vai precisar que tu preste bastante atenção. Pode ser explicada em virtude de que princípio? Será que é o princípio que está na letra A, que fala da extensibilidade? Será que é a letra B, que fala aí da geração de força? Ou ainda, será que é a letra C, da contratilidade, aliás? E da letra E, da elasticidade? Ou ainda, para finalizar, a letra E, excitabilidade. Então, dentre essas respostas aí, qual que está correta? O que tu tem que observar? Tu tem que observar aqui esse enunciado que está aqui na tarja verde, que fala sobre as propriedades funcionais do músculo esquelético, né? Em que esse músculo tem a capacidade, aqui está o segredo, tem a capacidade de voltar ao seu comprimento de repouso, aquele comprimento inicial, que é parecido com o isométrico, né? Então, ele voltou para o comprimento, para o tamanho que ele tinha lá no repouso. Qual é a resposta, gente? A, B, C, D ou E? Claro, né, gente? É da elasticidade. Então, ele vai se alongar, ele vai se tornar mais elástico. Ele vai e ele volta. Ele vai, ele volta. Então, eu tenho essa elasticidade. Se você pensar num elástico, né, ele tem essa função de ir e voltar. E aí nós temos a questão de número, qual o número, prof? Número 4. O que ela diz? Olha lá. Considerando que a capacidade metabólica, os níveis de força, potência e resistência de determinados músculos são diferentes de indivíduo para indivíduo, bem como que o fator genético, a idade, o envelhecimento são variáveis que influenciam. Então, nós falamos de fator genético, nós falamos de idade, nós falamos de envelhecimento, e a gente sabe que tudo isso vai influenciar aí nessa minha resistência aí de determinados músculos, né? Em relação à minha capacidade metabólica, em relação à minha força, em relação à potência que eu vou utilizar. Aí, o que a gente quer? O que a Prof. Iris quer dessa questão? Que você descreva os tipos de fibras musculares que são existentes no nosso corpo e vai exemplificar aí exercícios que ativam predominantemente cada tipo, tá? Então, tu vai voltar lá no material dessa aula, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, prof, eu tô lembrando que existe lá os tipos de fibra lenta, oxidativa, o tipo aí que é alto, que é anaeróbio, que é baixo, mas eu não tô lembrando nem os exercícios, então tu vai voltar lá no material. Mas eu já vou te deixar uma prévia da tua possível resposta, tá? Uma chave de resposta aqui com essa tabelinha que a gente viu na aula. Então, nós temos características que estão ligadas ao tempo de contração, que estão ligadas ao sistema energético que domina, tá? Tem característica que está ligada ao nível de resistência à minha fadiga, né? O quanto que eu vou suportar essa fadiga. Tem também ao tipo de exercício físico que é recomendado. Tem também o nível de produção de força. Então, percebam aqui, né, através dessa nossa tabela, que nós temos o tipo 1, o tipo 2, aqui eu coloquei 2A e 2C, né? Mas aí, lá tu pode voltar lá no nosso, que a gente tem o A, tem o X e tem mais um outro, né? Que vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Você vai especificar através lá do conteúdo que a gente viu, e aí tu vai dizer, prof, o tipo de contração do tipo 1 é lento, é oxidativo, tá? Tem a resistência mais alta em relação à fadiga, suporta, né? Tem que resistir mais tempo. E eu tenho aí que fazer exercícios que sejam aeróbios. Quais exercícios aeróbios?
Quais? Será que eu posso pedalar? Será que eu posso correr? Será que eu posso jogar futebol? Então, tu vai me dizer aí, através dessa tua pesquisa, através dessa tua observação, qual tipo de exercício também. Aqui eu só estou dando uma leve chave para tu saber aí aonde tu vai procurar. E aí, por exemplo, o nível de produção e de força é baixo, então eu não posso ser tão explosivo aí com o meu exercício, né? Eu vou executar ele por mais tempo e eu vou precisar de uma demanda vem aqui comigo, de uma demanda aí de utilização de oxigênio muito mais alta. Então, se eu vou precisar aí dessa demanda de oxigênio mais alta, eu tenho que observar essas nuances que a gente viu aí na aula, tá? No caso do tipo 1, ela vai ser um exercício, uma atividade física sistematizada que eu vou ter que segurar por mais tempo? Já te digo que sim, né? Que a gente já viu lá na aula, né? Aí tu vai especificar, olha, com base nas minhas pesquisas, eu observei lá que a contração ela é mais lenta, que o sistema de energia que eu vou utilizar vai ser o oxidativo, então eu vou estar queimando aí talvez um carboidrato, né? Se eu pensar num macronutriente, vou estar queimando aí as gorduras, né? Eu vou estar com um nível de resistência maior porque eu vou aguentar mais tempo. Então, eu vou fazer uma corrida aí em que um pedal em que eu vou, sei lá, vou passar 2 horas correndo, 2 horas pedalando. É diferente de eu fazer o mesmo exercício de forma explosiva, né? Tipo, 10 segundos, 30 segundos, né? Explosão. Então, a gente vai observando que esse aporte energético que tu vai precisar e também essa demanda tua de resistência a essa fadiga também vai ser diferente, tá? Então, tu observa através lá da nossa aula e aí tu descreve quais são esses esportes, quais são essas atividades físicas, esses exercícios que tu tem aí para apontar dentro dessa tabela, tá bom? Tranquilo? E aí, pra gente não finalizar, senão é sequário, né? A Profir sempre traz uma mensagem para ti. E qual a mensagem de hoje, Prof? A mensagem de hoje que eu deixo para ti é essa daqui. Pratique exercícios físicos regularmente e a sua saúde, a sua disposição, o seu sono, a sua alegria irão te agradecer. Agora volta aqui comigo. Olha, o meu diretor foi top. Depois de me chamar de Nubank, né, ele tá assim fininho, tá rápido, né? Então, seja feliz, caríssimos estudantes, sejam felizes, professores, e vem fazer exercício físico também, de forma organizada, com frequência, com duração, com intensidade e com acompanhamento de um profissional, ok? Tchau!